Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? É um prazer enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 4, analisando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, nos guie, Senhor, pelas sendas da Tua Palavra, perdoando os nossos pecados e faltas, nossos e de nossos lares representados sobre a face da terra. E adiciona a nós conhecimento, Senhor, na Tua Palavra, para que andemos sempre em novidade de vida e sempre dispostos a Te adorar em espírito e em verdade. É o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, os primeiros líderes da igreja, primeiro tema. Atos capítulo 6, verso 7 diz o seguinte: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Só esse texto aqui já nos traz uma chuva de informações importantes e bastante curiosas sobre a igreja primitiva. Primeiro, olhando de baixo para cima, quando se comenta aqui que muitíssimos sacerdotes se convertiam, nós estamos falando aqui de judeus legítimos de raiz hebraica. Irmãos, pessoas envolvidas diretamente com o serviço do santuário, com os rituais, com as cerimônias, muitíssimos se convertiam. Segundo, olhando o contexto aqui de Atos dos Apóstolos, muitos e muitos judeus helenistas também se convertiam. Terceiro, gentios de diversas partes do mundo, simpatizantes do judaísmo, acabaram se tornando simpatizantes do cristianismo e se agregando à mensagem de Cristo. E por último, quando fala que o número dos discípulos aumentava, esse trabalho discipulado se tornou um gatilho no crescimento da igreja. Por onde passava o evangelho, a pregação do evangelho, esse gatilho estava ativo, permanente, formando discípulos. E afinal, não foi isso que Cristo pediu? Fazei discípulos. Coisa linda, meus irmãos. Realmente foi algo muito importante, muito interessante o que aconteceu lá na igreja primitiva. E na realidade, esses judeus helenistas eram judeus greco-romanos que eles mesmos já conviviam há anos, há gerações, com pessoas gentílicas de várias partes do mundo onde eles viviam. E eles mesmos eram uma influência. Por onde eles iam, nas caravanas, tinham muitos gentios influentes e simpatizantes do judaísmo que acabou se tornando simpatizantes do cristianismo, conectados juntamente com esses judeus greco-romanos. É realmente um testemunho eletrizante observar essa história da igreja primitiva. Nos motiva e nos fortalece a prosseguirmos em frente, porque somos nós quem cumpriremos essa missão que eles começaram. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, a nomeação dos 7. Analisando Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 até o 7, nós podemos observar aqui que as potestades da maldade, que sempre estruturada pelo príncipe das trevas na face da terra, sempre procurava badernar a história do povo de Deus. Isso lá no Êxodo, quantas vezes que eles perturbaram, lembra do bezerro de ouro e dentre outras diversas rebeldias que aconteceram no Êxodo? Pois é, potestades de maldades que vinham se formando, com influências tanto de meios religiosos e tanto da
de judeus como de não judeus. E pessoas que o inimigo vinha usando para influenciar a baderna no meio do povo de Deus. Aqui não foi diferente. Já na igreja primitiva, surgiu ali, como nós vimos aqui no verso 1 do capítulo 6, os judeus helenistas que se convertiam reclamando da distribuição das cestas. Que as viúvas helenistas estavam ficando à parte, ficando na lanterna, ficando por último. E aí veio a orientação de que se levantasse no meio deles judeus helenistas que se tornaram cristãos, que entre eles se levantasse 7 homens de muita fé, cheios do Espírito Santo, que pudesse dedicar o trabalho nessa direção, para suprir essa citada deficiência e não ter o que se reclamar. Foi uma solução semelhante às codornizes lá no deserto, na antiguidade, né? Lembra? O povo de Deus enjoou do maná e começou a reclamar que queria comer carne. E Deus manda as codornizes. Então aqui estava algo parecido com aquela ocasião. E então levantam 7 homens para poder coordenar melhor a distribuição das cestas dentro daquela estrutura ali. E inclusive é uma sugestão muito interessante que não só valeu naqueles dias, como continua valendo hoje. A questão de atendimento nas igrejas que recebem pessoas de outras culturas, terem pessoas habilitadas para atender esses irmãos ou visitantes que chegam de outras culturas. Pessoas que tenham domínio de outras línguas e que conheçam a cultura e que possam melhor interagir com esses irmãos de outras culturas. Essa estratégia sempre funcionou e continua valendo até hoje, é muito interessante. Mas aqui eu queria chamar a atenção de alguns detalhes interessantes, que esses 7 homens que foram levantados, como nós vimos, são judeus helenistas. E os judeus helenistas, de um modo geral, na sua maioria, tinham inclusive nomes gregos. Mas interessante, mesmo tendo nome grego, eles procuravam dar nomes com significados apropriados à história que se esperava desses filhos, que receberiam esses nomes, mesmo recebendo nomes gregos. E esses 7 homens que estavam ali, só 2 não tinham especificamente nomes gregos, tinham nomes hebraicos, que foi Estevão e Nicolau. Na realidade, Estevão, nós temos Stéfanos no grego, que é o nome correspondente nesta língua, que no grego e no hebraico tem o significado de coroa, e no hebraico ainda cabe o significado de grinalda para Estevão. Falando ainda de Estevão, segundo alguns estudiosos, Estevão seria natural da Sardenha, ilha essa que teria recebido, nos dias do governo de Cláudio, o imperador romano, teria recebido 4.000 judeus. Esses 4.000 judeus teriam sido expulsos de Roma, na época desse imperador, e foram parar ali nessa ilha, no mar Mediterrâneo. E Estevão seria proveniente de lá, segundo alguns estudiosos. Já no caso Nicolau, no hebraico, significa vitorioso sobre o povo. Mas os outros 5, todos com nomes gregos, temos aqui Filipe, que quer dizer domador de cavalos. Prócoro, que quer dizer mestre de coro. Nicanor, que quer dizer vitorioso, conquistador. Timão, que quer dizer aquele que honra a Deus, ou vingado. E Parmentas, firme, fiel, o que permanece. Veja que o significado dos seus nomes, tudo tem uma excelente relação com uma vida religiosa digna ou de louvores ao Senhor. Realmente, a educação cultural desses homens deixa a entender que eles já vinham sendo preparados desde o útero para se tornarem essas pessoas que foram no desempenho da igreja primitiva. Eu e você já fomos criados numa cultura que nem todas as famílias se preocuparam
na hora de colocar o nome nos filhos, em atribuir nomes interessantes de pessoas que realmente tenha algo a ver com uma relação de crescimento, tanto espiritual, ou de uma pessoa vitoriosa. Mas uma coisa é certa: cada um de nós, independente do nome que nós recebemos na nossa infância, todos, desde lá do útero, Deus já tem procurado trabalhar no nosso código genético, na semelhança que temos com o Criador, trabalhar essa ideia de sermos membros um dia de raça eleita e podermos voltar a fazer parte de uma raça pura. Todos recebem o chamado, já a condição no útero da mãe. E essa luta que Deus tem em tentar fazer de nós grandes homens, grandes mulheres, em toda a nossa existência. Muitas vezes temos dificuldade de ouvirmos, ou temos dificuldade de aceitarmos, mas o fato é esse, que quando aceitamos, abraçamos, e quando abraçamos, não tem quem segura. E isso foi a história desses homens, e também deve ser a nossa história. A história da nomeação daqueles homens, o exemplo que esses homens desempenharam, deve influenciar também a nossa nomeação no reino de Deus, aqui já na sua causa, trabalhando na sua obra, indo pregar o evangelho a todo o povo, tribo e língua, para concluir o trabalho que esses homens começaram um dia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, o ministério de Estevão. O ministério de Estevão, nós estaremos estudando Atos capítulo 6, do verso 7 até o verso 15. E temos o seguinte: esse moço, segundo alguns estudiosos, tanto ele quanto Filipe, constaria naquela relação citada por Lucas, o mesmo evangelista que escreveu Atos dos Apóstolos, lá no Evangelho de Lucas, aquela relação dos 70. Compunha a relação dos 70. Então eles já tinham um ministério como discípulo, já acompanhando Jesus há muito tempo. Eram testemunhas oculares, que teria convivido com Jesus, semelhantemente aos apóstolos. Agora, o ministério de Estevão, como diácono, só duraria 3 anos e meio. Porque ele seria apedrejado ali logo no ano 34. No ano 34 nós temos o início do ano, a visão do lençol. Estaremos estudando em alguns dias essa visão, aí nessa mesma lição. No meio do ano acontece então o apedrejamento de Estevão. Curiosidades interessantes para encaixar esse quebra-cabeça que a Bíblia apresenta para nós da história da igreja primitiva. Mas das características desse indivíduo, Estevão, nós poderíamos destacar aqui, em primeiro lugar, ele era um homem cheio de fé. Em segundo, um homem cheio do Espírito Santo, sábio. Terceiro, destemido. Quarto, ninguém podia com ele na Bíblia. E é mesmo por isso que muitos preferiram liquidá-lo. Quando um ser caído, um ser mortal, é vencido na palavra, ele sente tanto ódio, que se não for pela presença do Espírito Santo e pelo poder de Deus, ele avança para matar. Do contrário, ele foge, desaparece. Não foi assim na tentação? Que Satanás fugiu? Pois é. Nos mortais, a reação é a mesma. E se tiver oportunidade, só Deus na causa para proteger. E no caso de Estevão, foi necessário o descanso dele para que mais pessoas se convertessem ainda. A exemplo do próprio Saulo de Tarso. Por assim dizer, sendo um homem que ninguém podia com ele na Bíblia ali dentro, nem o próprio Saulo não podia com ele ali naquela ocasião.
porque não tinha a iluminação do Espírito Santo que ele teria muitos anos mais tarde. Ali naquele momento, nem Paulo podia com ele. Tanto que estava lá liderando, vamos ver daqui um pouquinho, o apedrejamento dele. Promovendo o apedrejamento de Estevão. E isso, irmãos, inflama as potestades da maldade. Quando tem membros da igreja, ou líderes da igreja, contaminados com as potestades da maldade, de alguma maneira, abortando a obra, bloqueando a obra, interferindo na obra, querendo manipular a obra, meus irmãos, se pega alguém que tem o poder da palavra, que tem o poder do Espírito Santo agindo na vida dele, eles ficam cheios de ódio. Então, em quinto, inflamou a liderança da igreja. Inflamou as potestades da maldade que agia na liderança da igreja naqueles dias. Sexto, a própria liderança da igreja acabou vitimando ele, mergulhando fundo no pecado, plantando falsas testemunhas, com falsos testemunhos, para incriminar a Estevão, arrastando-o até perante o Sinédrio para levá-lo à execução. Sétimo, por que motivo? Porque peitou a pedreira, a maior pedreira das potestades da maldade, a tradição. Tanto no mundo político quanto no mundo religioso, Satanás inflama as pessoas para que elas sejam revestidas de um orgulho doentio, de um egoísmo doentio, que quando eles criam regras, criam costumes e hábitos que impõem isso nas pessoas, e isso for contrariado em algum momento, meu Deus, peitar essa pedreira é terrível. São choques que causam esfolamentos terríveis e só Deus para proteger. Mas o ministério de Estevão foi firme, não teve abalo, não consta relato de abalo. Contudo, ele iniciou e concluiu os seus 3 anos de ministério como diácono, como um mártir vitorioso, que o seu testemunho fala alto até hoje. Dá para ouvir gritos do seu testemunho. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito sério esse assunto. Quarto tema, perante o Sinédrio. Aqui nós temos Atos capítulo 7, verso de 1 a 53. De cara, o que nós temos aqui nesse relatório, irmãos, de Atos, nos faz lembrar da pena inspirada no grande conflito, página 677 até a página 679, que o testemunho, a experiência que Estevão viveu ali, naquele momento, será semelhante à experiência que vai acontecer lá depois daquele pouco de tempo, após o milênio, quando os ímpios serão destruídos, só que de uma forma invertida. Eu digo que ali foi uma situação inversa ao que acontecerá no milênio, porque Estevão, ao abrir o seu coração perante o Sinédrio, ele relata em detalhes maravilhosos a história da igreja de Deus desde os dias de Abraão até ali, com detalhes inclusive que mesmo no Êxodo é difícil da gente perceber. Muito detalhe, uma riqueza de detalhes fantásticos. E reverte tudo aquilo ali, combatendo firmemente a tradição que a igreja vinha praticando então, praticou ao longo dessa história e vinha praticando ali diante dele. Praticou diante do Messias. E quando ele exalta o Messias, então nem se fala. Mostrando, inclusive, que esse Messias foi rejeitado e assassinado por eles. Foi aonde foi o ponto final do sermão dele. Mas isso aqui
eles ouviram emudecidos, como o texto que eu citei da pena inspirada, da página 677 até a página 679 do grande conflito, ali mostra Satanás e os ímpios extasiados, parados, quando eles cercaram a cidade santa, que vai descer lá então, no Monte das Oliveiras. Eles cercam e quando cercar, para. E numa visão panorâmica, todos verão o filme de sua vida, desde o dia que foram gerados até ali. E numa só voz, todos, os de dentro da cidade e os de fora, louvarão a Deus. E aí depois que sai dessa visão panorâmica, eles avançam contra a cidade quando choverá fogo e enxofre do céu. Eu digo inverso por isso, porque naquele dia Estevão estará do lado de dentro, ele não estará do lado de fora. Aqui, ele estava diante deles, olhando para o céu e vendo e tendo vislumbre, quando ele viu Jesus à direita de Deus, lá no céu. Que é justamente o quinto tema. Jesus no tribunal celestial. Olhando então para Atos capítulo 7, do verso 55 ao 60, nós temos o desfecho do testemunho de Estevão ali. Outra visão maravilhosa, ali ele fez uma regressão, mostrando uma reflexão daquele ponto ali até lá nos dias de Abraão, para que aquilo pudesse fazer algum efeito, e fez. Porque mais tarde nós sabemos que daqueles ali, Paulo, que era um dos promotores desse episódio, ele contou até 10. Segurou as roupas, mas não consta relato dele ter jogado pedra. E ele se converteu mais tarde. 6 meses mais tarde ele estaria convertido. Completamente convertido. Mas o que ele faria nesses 6 meses até se converter completamente, meu Deus. Mas ele ficou balançado ante a sabedoria exposta por aquele homem de fé e cheio do Espírito Santo. Paulo balançou. E essa visão que ele teve do céu, então, aquilo chocou a muitos. Eles temeram. Mas existem aqueles no meio da turba que já perderam a salvação há muito tempo. Já estão possessos e avançaram para executarem a Estevão. Aí muitos balançaram. Em poucas e boas, poderíamos dizer que essa visão apocalíptica que ele teve de Jesus, eu digo apocalíptica, porque ele percebeu o registro, evidentemente, o registro divino daquele cenário, e que aqueles indivíduos seriam cobrados mais tarde, tanto que ele intercede por eles. E alguns deles se converteriam, como o caso de Saulo, daí 6 meses. Então, Jesus também lá na cruz pediu para que Deus perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E não é à toa que vimos Cornélio mesmo mais tarde, um centurião, se convertendo e se agregando ao Evangelho. Então, a intercessão sempre teve o seu peso. Para quem quer ser salvo, ela sempre encontra uma forma de agregação ao reino de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Por isso que quando ouvimos a voz do Espírito, não devemos resistir. Devemos aceitar e seguir, porque assim teremos passos seguros rumo à salvação. Cada dia mais. Cada dia mais vivendo a salvação que nós temos à nossa disposição todo momento. E como eu disse, fruto dessa intercessão de Estevão ali naquele momento sendo apedrejado, tendo essa visão maravilhosa que ele teve, destacaria mais tarde, daí a uns 6 meses, esse indivíduo Saulo de Tarso. Esse Saulo, na realidade, era um indivíduo de dupla cidadania. Saulo era o nome hebreu dele. E Paulo era o nome romano que ele tinha. Ele tinha dupla cidadania. E isso, de certa forma, seria dramático contra os cristãos, porque em qualquer território que ele entrasse, tendo dupla cidadania,
e uma dessas sendo do império dominante, que é Roma, ele tinha carta branca para entrar, só pegar o endosso do responsável local e seguir adiante. Não tinha nada que detinha o avanço de Paulo, por ter dupla cidadania. E semelhantemente assim seria quando ele se convertesse. Ele usaria esse mesmo recurso para pregar a todo o povo, tribo e língua. Deus sabia o que estava fazendo naquele momento. E como seria importante o avanço do Evangelho no trabalho de Paulo mais tarde. E aqui estava Estevão, plantando essa semente. Que o seu testemunho marcou a vida de Paulo e todo o trabalho de Paulo durante toda a sua vida evangelística. E o sexto tema, a propagação do Evangelho. Então, olhando Atos capítulo 8, versículo 3 até o versículo 25, e também Atos 26, 10, podemos concluir o seguinte: sob a liderança de Paulo, ou Saulo, combatendo os cristãos, eles acabaram se espalhando de Jerusalém para Samaria, para Judéia, Cesareia e para outras terras, fazendo assim com que o Evangelho fosse pregado da maneira que Cristo orientou antes de sua ascensão, que a missão pudesse se cumprir. E quando nós falamos em samaritanos, eram inimigos dos judeus desde a divisão dos reinos, após a morte de Salomão. Começou essa inimizade e cresceu de maneira estúpida na história da igreja do povo de Deus. E aqui agora estávamos diante de religiosos que aceitavam os 5 livros de Moisés, eram monoteístas, mas pelos judeus eram considerados como pessoas de religião corrompida. Portanto, não eram aceitos normalmente pelos judeus tradicionais. Mas dentro da estrutura cristã que estava ali acontecendo, nós podemos perceber em Atos capítulo 8, verso 14 ao 17, que o fato de Deus ter retido o seu Espírito Santo, até a chegada dos apóstolos, tinha provavelmente o objetivo de convencê-los de que os samaritanos deveriam ser plenamente aceitos como membros da comunidade da fé cristã. Observem que esse episódio tem tudo a ver com a permissão que Deus atribuiu em deixar a igreja ser perseguida, e assim o Evangelho foi se espalhando, e Deus usando, protegendo e usando esses homens e mulheres que participaram dessa dinâmica de pregação do Evangelho, fugindo da perseguição que os judeus estavam empreendendo e empreenderia até o ano 100 da era cristã. Veja que seriam quase 70 anos de perseguição implacável da igreja judaica, a igreja da igreja de Cristo, contra os cristãos, membros que nasceram do sacrifício do Calvário, nas boas novas do Evangelho. Quase 70 anos. A conversão dos samaritanos seria fundamental para o fortalecimento da dinâmica da pregação do Evangelho nesse episódio da igreja primitiva. E um outro episódio também que marca na história da igreja primitiva, e não podemos deixar de observar, que é muito marcante, é o que está relatado em Atos 8, de 26 até o verso 40. Aqui nós temos a história de Filipe e o eunuco. Veja que os detalhes mais interessantes que aparecem ali. Se vocês observar, no verso 26 do capítulo 8, um anjo chega até Filipe e ordena uma arrancada missionária extraordinária para ele, de aproximadamente 277 quilômetros, que ele percorreria para cumprir com a missão que Deus o estava comissionando naquele momento. Mas o mais curioso é que o Espírito Santo seria quem o transportaria
para essas regiões todas, para cumprir com todas essas distâncias e missões. O primeiro percurso, ele sobe de Jerusalém até Samaria. Ali nós já estamos falando de 56 quilômetros de distância. No segundo percurso, ele desce de Samaria até Gaza, para encontrar já com o eunuco. Nós já estamos falando de 112 quilômetros. O terceiro percurso, ele subiria de volta em direção a Azoto, mais 29 quilômetros. E depois de Azoto a Cesareia, mais 80 quilômetros. Fechando aí 277 quilômetros. Veja que coisa mais curiosa. E dentre as apresentações desse relatório, nós temos aqui que ele simplesmente aparece ali, próximo do eunuco, que vinha sendo transportado, carregado por escravos, indo em direção a Jerusalém. E Filipe aparece do lado, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele se oferece, explica o que ele não estava entendendo sobre o livro de Isaías, e acabou batizando ele. E assim que ele acabou de batizar, ele desaparece na cara dele, some, e aparece no meio do povo, lá andando lá em Azoto. Pensa o susto que esse povo não levou desse Filipe aparecer no meio deles. Irmãos, a forma com que o Espírito Santo trabalha é incrível. Esses arrebatamentos é a coisa mais interessante. João foi arrebatado, Elias, Moisés, Enoque, meus amados. Ezequiel, lembra lá em Ezequiel capítulo 8, verso 3? Ele foi pego pela trancinha e colocado dentro do querubim e foi parar lá em Jerusalém. Ah, Jerusalém de novo. Lá na antiguidade. E chega lá, ninguém estava vendo ele. E ele vendo todo mundo, e anotando tudo. O que aconteceria daqui 5 anos, na destruição de Judá. Na destruição de Jerusalém, por Nabucodonosor. Depois volta para trás, e lá ele relata tudo o que ele viu, o que estava acontecendo, e o porquê que Jerusalém seria destruída. Foi todo aquele relatório de Ezequiel capítulo 8, capítulo 9. E aqui Filipe, já nos dias dos apóstolos, então, vivendo esses arrebatamentos. Não só Filipe, todos eles, Paulo também foi arrebatado, foi ao terceiro céu. Irmãos, todos nós seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Só que para participar desse arrebatamento, nós precisaremos, indiscutivelmente, de propagarmos o Evangelho. Propagação do Evangelho. Não podemos ficar dormindo, sentados, mornos. Temos que nos aquecermos no fogo do Espírito e divulgarmos, propagarmos o Evangelho. Nos envolvermos na causa do Mestre, se queremos ver o Mestre voltar. Filipe, Estevão, eles fizeram a parte deles. Os apóstolos fizeram. Aqueles 12 apóstolos fizeram a parte deles. Os 70 fizeram. Os 120 fizeram. Os 2.000, os 5.000 e os milhares e milhares têm feito na história da humanidade, na história da igreja. E eu e você estamos fazendo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Vamos divulgar o Evangelho. Vamos compartilhar essas lições nas redes sociais e por onde tivermos espaço, conversando com as pessoas. Ah, eu tenho aqui as lições da Novo Tempo, tem do professor Rafael, tem de vários servos de Deus, lições, cursos bíblicos, escatologia. É só compartilhar. E essas pessoas acharão como estar comunicando com esses missionários que divulgam a lição, que pregam sermões, que dão estudos bíblicos, que aprofundam em assuntos bíblicos eletrizantes. Mas compartilhem. Às vezes a gente não tem como ir lá, mas é muito importante isso. O Escatologia versão 4, eu tenho ele num playlist, as 38 aulas dele. Você puxa o link dele, que conseguir acessar dentro do próprio canal, vai lá no playlist, tem lá lições de várias épocas, e tem o Escatologia, dentre outros.
tem o link do Escatologia todo. Puxa o link, joga e vai às 38 horas, a pessoa assiste em ordem. As lições que nós temos também, elas vão agregando numa listagem normal, e aquele mesmo link a pessoa acessa e está vendo a lição sempre atualizada. Você compartilhando isso, você leva o Evangelho a todo o povo tribilíngue. Está fazendo a sua parte. Porque você está com seus contatos transmitindo a pregação do Evangelho. Isso é missão. E tem peso. Hoje temos essa facilidade. Temos que aproveitar essa ferramenta para o bem. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema: permissão estratégica. Eu citaria um texto de Atos dos Apóstolos, página 105, que diz o seguinte: a fim de espalhar seus representantes por outras partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por seus semelhantes, expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda parte pregando a palavra. Meus irmãos, eu espero que eu e você não precisemos ser perseguidos ou passar por perseguições ou passar por provações difíceis para ter que entender, através da dor, que nós temos que compartilhar a palavra, que nós temos que divulgar a palavra, que nós temos que nos envolvermos com a palavra. Que possamos ouvir e atender por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor ao semelhante, por amor à ação missionária. Sermos missionários, sermos instrumentos vivos nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a mim e a você, que assim possamos viver a nossa vida cristã nos dias que Deus tem nos dado sobre a face da terra. Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de conhecer da Tua palavra conselhos, advertências e orientações sagradas que provêm do Teu Santo Espírito, conduzindo os nossos passos na missão que Tu nos tens confiado. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E que naquele grande dia, Senhor, nós e os nossos lares representados possamos ser contados dentre aqueles que irão ao encontro contigo nas mansões eternas. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.